Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Nós estamos aqui hoje fazendo o nosso podcast sobre o Evangelho desse domingo, 25º domingo do Tempo Comum, dia 18 de setembro de 2022. O Evangelho que nós vamos ouvir é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque esse agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: use um dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O sentido do Evangelho de hoje que acabamos de ouvir encontra-se primeiramente numa constatação e depois num conselho de Jesus. São dois momentos que eu quero destacar aqui. Primeiro a constatação e depois o conselho de Jesus. Então vamos lá. A constatação. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Versículo 8º do Evangelho de hoje. A constatação de Jesus é um dado real, é um fato. Os filhos deste mundo são mais dispostos ao pecado do que nós, cristãos, à prática do bem. Os filhos deste mundo são hábeis para manipular as balanças e enganar o próximo. É a primeira leitura da missa deste domingo, do profeta Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 7. Fala disso. Manipular balança, enganar o próximo. E quando essas pessoas se deparam com situações adversas, colocam toda a sua inteligência para se safarem, entre aspas, das dificuldades. É o exemplo do administrador infiel do Evangelho que acabamos de ouvir. E nós, cristãos, não raras vezes, somos cristãos sem entusiasmo pelo Evangelho, sem ânimo para a virtude, sem criatividade para crescer no caminho de Deus. E a gente pode dizer assim: pecadores animados, cristãos desanimados. Isso não pode acontecer. A esperteza do administrador infiel consiste que, ao surgir uma situação emergencial, o desemprego, ele não ficou de braços cruzados. Parou para refletir, ponderou todas as possíveis alternativas viáveis. Capinar, ele tinha preguiça. Mendigar, tinha vergonha. E decidiu por uma solução, E levou-a a efeito com determinação. Pois é, a desproporção entre a sagacidade na resolução de problemas relacionados à vida temporal e a morosidade e pouca vontade nas coisas relacionadas à vida espiritual salta aos olhos. Jesus não elogiou a desonestidade do administrador, elogiou a esperteza, a sagacidade, que muitas vezes falta a nós, cristãos. Esse pensar o futuro, buscar soluções, muitas vezes falta a nós. Na realidade, a vida é sempre uma opção entre honestidade e desonestidade, entre fidelidade e infidelidade, entre egoísmo e altruísmo, entre bem
e mal. É a decisão entre o amor e o egoísmo, entre a justiça e a desonestidade, ou seja, entre Deus e Satanás. É importante tomar a decisão certa, o rumo certo, abraçar a justiça, abraçar a honestidade com determinação. Nisto consiste a astúcia cristã. Mas é necessário que a gente esteja animado para fazer isso, né? E aí vem um segundo momento, o conselho. Esse primeiro momento foi a constatação, né? Que muitas vezes os pecadores têm mais ânimo em buscar fazer coisa errada do que nós, cristãos, em fazermos coisas boas. O segundo momento vem o conselho de Jesus. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não resta nenhuma dúvida que precisamos do dinheiro para viver com dignidade. Porém, o dinheiro não pode tornar-se uma obsessão em nossa vida. Quando isso acontece, infelizmente, perdemos nossa liberdade, porque o dinheiro se transforma no Deus da nossa vida, no ídolo de nossa existência. E a partir de então, o dinheiro provoca divisões, inimizades, alimenta ambições desmedidas, endurece o coração, desumaniza e, por fim, leva ao esquecimento e ao afastamento de Deus. Quem tem mais dinheiro tem também a obrigação de ajudar muito mais aqueles que precisam. E aqui vale a pena ouvir o conselho de Santo Agostinho. Se alguém está disposto a qualquer tipo de desonestidade para garantir o bem-estar material passageiro, muito mais nós, cristãos, devemos nos preocupar em partilhar os bens dessa terra para garantir nossa felicidade eterna. É muito mais inteligente. Por isso, nós, cristãos, devemos partilhar os nossos bens aqui na terra para garantir a felicidade eterna. Termino. Que a Virgem Maria nos ajude a seguir com criatividade e determinação o caminho reto, o caminho da justiça, vencendo assim a sedução do pecado para seguir Jesus e seu Evangelho. A todos aqueles que nos acompanham, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo.